But I'm excited to share some things with you today. It's going to be more teaching, I think, than preaching. Então eu estou muito animado para compartilhar algumas coisas com vocês hoje. Eu acho que vai ser mais um tempo de ensino do que de pregação. But I want it to be entertaining and informational for you. Mas eu quero assim entreter você nessa informação. Sometimes in conferences we look at our watch and we go, okay, 20 more minutes, dude. I got 20 more minutes. Às vezes na conferência a gente fala assim, nossa, eu tenho 20 minutos, só mais 20 minutos. But I promise this will be painless. Mas eu prometo, não vai ser doído para ti. I love the fact that he just shared on vulnerability and he actually used something that was really challenging for him to share. Eu gostei muito que ele pregou sobre vulnerabilidade e ele usou algo na vida dele mesmo para compartilhar isso. For me, that shows that he's a man of great character and somebody that I would be willing to follow. Para mim isso mostra um homem de grande caráter e alguém que pode ser seguido. I remember hearing a story about a friend of mine that worked at Walmart. Eu lembro de uma história de um amigo meu que trabalhou no Walmart. Walmart's one of the biggest companies in the world. O Walmart é uma das maiores companhias do mundo. In fact, Walmart actually, I believe they bought Big here Eu acredito in que até o Brazil. Walmart comprou o Big aqui no Brasil. They have a lot of the products from Walmart at Big. Sorry? They have a lot of products from Walmart at the Big store. Então eles têm um monte de produtos do Walmart sendo vendidos no Big. And he was actually he had a pretty cool job at Walmart. E ele tinha um trabalho muito bacana lá no Walmart. His whole responsibility was to go around the country. Então a responsabilidade dele era viajar pelo país and to entertain and basically show business people a good time. e ter um tempo assim bacana com os homens de negócio To kind of convince them to do business with Walmart. para convencê-los a ter negócios com o Walmart. So he had all these crazy stories about going different places and doing fun and crazy things. Então ele tinha um monte de histórias sobre os lugares que ele foi e fez coisas loucas. And I remember him telling us this story of probably the most impactful thing that ever happened to him. E eu lembro que ele contou uma história para mim de provavelmente aquilo que foi mais impactante que já aconteceu com ele. He said they had a meeting, like a conference meeting that they needed to attend. E ele falou que tinha uma conferência que eles precisavam participar. Because they had a new leader that was coming into their organization. Porque tinha um novo líder que estava vindo para a organização deles. And he was going to take over a pretty big position in the company. Então ele estaria tomando uma posição muito grande dentro da companhia. And he said he didn't know what to expect, other than he'd been to many meetings like this before. Mas ele não tinha assim muito o que esperar porque ele não tinha estado ainda em reuniões como aquela antes. And most of the time in these meetings, when these guys take over the company, E muitas dessas reuniões quando alguém toma a companhia, they tell people how amazing and how great they are. eles falam para as pessoas o quão maravilhosos, o quão bom elas são. And he told me that he was blown away. He was extremely surprised E ele fala que ele estava assim com a cabeça dele muito surpreso. when this man came in, and rather than sharing all of his strengths, E quando aquele homem veio, em vez de falar da força que eles tinham, he told all these leaders and all these people in the company his top 10 weaknesses. e ele falou para aquelas pessoas na companhia quais eram as 10 maiores fraquezas que ele tinha. And my friend said that level of transparency, that level of vulnerability, E aquele meu amigo disse que aquele nível de vulnerabilidade e transparência convinced my friend that this guy was an amazing leader and somebody that he would like to follow. convenceu a ele que aquele cara é um grande líder e alguém que vale a pena seguir. So oftentimes I think we think that leaders are perfect and we only see their strengths. Geralmente nós temos o pensamento que líderes são perfeitos e eles só mostram coisas fortes. But there's so much that we can get from leaders when we see them be transparent and vulnerable. Mas existem muitas coisas que nós podemos tomar como líderes quando a gente vê eles sendo transparentes e vulneráveis. And whether you believe it or not, every single person in this room is a leader. E por mais que você acredite ou não, cada pessoa aqui nesse lugar é um líder. There's a famous man called John Maxwell, and he's written, I think, like 30 books on leadership. Tem um cara muito famoso chamado John Maxwell, ele já escreveu praticamente 30 livros sobre liderança And mais. he says if you have one follower in your life, E ele diz assim, se você tem uma pessoa que te segue na vida, then you're a leader. então você é um líder. So everyone in here, I'm sure you have one follower on Instagram or Twitter or Então something. tenho certeza que pelo menos você deve ter pelo menos um seguidor no Right. Instagram, no Facebook, ou no Twitter. So you're probably a leader. Então você provavelmente é o líder Guaranteed. também. So I want to talk a little bit about, we know that God's character can be summed up in one word, which is love. Eu sei que o caráter de Deus, ele pode ser definido numa palavra, que é amor. And everything that happens with God can be summed up in that one word. E tudo aquilo que acontece com Deus, a gente pode resumir nessa palavra. For God so loved the world, he gave his only son. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. God created the world out of love. Deus criou o mundo a partir do amor.
But I think there's a lot of characteristics that can be found in a leader, it can be found in a person. Mas eu acredito que existem várias características que podem ser encontradas num líder como numa pessoa. And I want to hit on a couple of them really quick before I bring it back full circle. Então eu quero trazê-las aqui no contexto para depois a gente ver o contexto geral. So I believe that faith is a great character trait. Eu acredito que fé é uma grande característica do caráter. It's a trait that we should aspire to pursue and desire to have in our life. E isso deveria ser algo que nós buscamos e perseguimos para que nós possamos ter em nossa vida. I believe that men of faith are men of character because they know Eu acredito que um homem de fé é um homem de caráter porque ele sabe that circumstances in life cannot remove them from their faith. que as circunstâncias da vida não podem remover essa fé dele. How many times do we lose faith in something when it gets challenging? Quantas vezes a gente perde a fé quando a gente encontra um desafio na vida? Or things get hard in life and we don't have the perseverance to continue to pursue. Ou quando a vida começa a ficar difícil e a gente não tem a perseverança para continuar perseguindo. But a man of character, a woman of character is one that has faith. Mas um homem ou uma mulher de caráter é aquela que tem fé. They are people that pursue things because they can see them before they happen. Esses são pessoas que perseguem coisas porque eles conseguem ver antes que aconteça. I believe that faith is something that God gives us a substance of or a measurement of. Eu acredito que fé é algo que Deus nos dá uma medida, Ele nos dá uma substância dela. But I also believe it's something that we can grow in as Mas eu well. também acredito que é algo que nós podemos crescer e desenvolver. I want you to go to Hebrews 11. Quero que você vá para Hebreus capítulo 11. Hebrews 11, I don't know what they call it in Brazil or Portuguese, but we call it like the Hall of Fame of Faith. Eu não sei como que se chama aqui no Brasil, mas a gente fala lá que o Hebreus 11 é tipo o hall da fama da fé. Like Hall of Fame means like if you're the greatest soccer players that ever existed, there's like the Hall of Fame. Então o hall da fama é aquele lugar onde se o melhor jogador de futebol que já existiu, ele vai estar nesse hall da fama. And we see some of the greatest leaders, the greatest people in the Bible, especially the Old Testament, that are found in Hebrews 11. Então a gente encontra os maiores homens da Bíblia sendo citados principalmente aqui em Hebreus capítulo 11. Some names that you'll probably recognize that God honored for their faith, such as Noah, Alguns homens que Deus honra pela fé, como exemplo Noé, Abraham, and even Moses. Abraão e até Moisés. So starting in I just want to point out a couple places. Verse 7, we'll talk a bit about Noah. Então nós vamos começar no versículo 7 falando um pouco sobre Noé. It says that by faith Noah, being warned by God Diz que pela fé, quando avisado a respeito de coisas concerning events as yet unseen, que ainda não se viam, in reverent fear constructed an ark for saving of his household. movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. By this he condemned the world and became an heir of righteousness that comes by faith. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Faith makes you do ridiculous things. Então a fé, ela provavelmente vai fazer você fazer coisas ridículas. Like when you have faith in God, you're willing to pray prayers that are bigger than you can comprehend. Então, quando você tem fé na sua vida, você vai ser capaz de fazer orações que são maiores que sua compreensão. There's a guy by the name of Todd White. He's an amazing Christian. He's an amazing evangelist. Tem um cara chamado Todd White, que ele é um grande evangelista, um grande cristão. And he read in the Bible that people get healed and that Jesus does signs and wonders, and so can we. Então ele leu na Bíblia que as pessoas podiam ser curadas, que Jesus fazia sinais e maravilhas e que nós poderíamos fazer isso também. So he prayed and prayed and prayed for people that had sickness or afflictions in their body. Então ele orou por pessoas que tinham doenças e aflições no seu corpo. And the first time he saw somebody healed was after praying for 1,000 people. E a primeira vez que The first time he saw somebody healed was after praying for 1,000 people. E a primeira vez que ele viu alguém ser curado foi quando ele estava he already prayed for 1,000 people or he already It took praying for 1,000 1,000? people to Okay, pray for gotcha. before he saw one healed. Então ele já tinha orado por umas 1.000 pessoas, mas só depois que ele orou por essas 1.000 que ele viu a primeira ser curada. Can you imagine the faith that it takes to believe something is possible and continue to pray for that? Você consegue imaginar a fé que é necessária para que isso possa ser possível, essa perseverança possa ser possível? Without seeing any results for the first 999 people. Sem você ver nenhum resultado nas primeiras 999 pessoas. And Noah, here's this guy who is building an ark. E está aqui Noé, esse cara que está construindo uma arca. This thing is ginormous. It's huge. E isso é grande.
the amount of time, the amount of work that went into building that thing. Imagina o tanto tempo que precisa para construir isso. The amount of people that mocked him and made fun of him. O número de pessoas que foi lá e gozaram na cara dele. But he had the character to stay true to what God had spoken to him. Mas ele tinha caráter para permanecer naquilo que Deus tinha falado para ele. And he knew without a shadow of a doubt that God would reward him for his faithfulness. E ele não teve dúvida alguma que Deus ia trazer recompensa pela sua fé. There's another man in the same chapter named Abraham. Tem outro cara no mesmo capítulo aqui que a gente chama de Abraão. And he's in chapter 11, verse 8. E tá lá no versículo 8? Verse 8, sim, 8. No versículo 8. And it says, by faith Abraham obeyed when he was called to go out Diz que pela fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se to a place that he was to receive as an inheritance. a um lugar que mais tarde receberia como herança, And he went out not knowing where he was going. embora não soubesse para onde estava indo. Can you imagine getting in your car with a full tank of gas and just driving? Você consegue imaginar você entrar no seu carro com o tanque cheio e apenas começar a dirigir? You woke up that morning and God said, hey, I want you to go for a drive to a place that's going to be your inheritance. E de repente Deus te fala, ó, eu quero que você vá dirigir para um lugar onde vai ser tua herança. And you hop in your car and you head west. E de repente você entra no teu carro e começa a ir para o oeste. Which if you go super far west, you'll end up in Argentina, right? E se você for muito para o oeste, você vai dar na Argentina, certo? And I've heard that Brazilians, well, don't so much like the Argentinians. E eu ouvi right? que os brasileiros assim não são muito chegados com os argentinos. So imagine if God told you to head west and you're like, well, I can only go so far. Então imagina que Deus fala para você ir para o oeste, mas você diz, epa, mas eu só posso ir até uma hora. Before I hit Argentina, and I don't think I want to go that far. Até quase na Argentina, não acredito que eu quero passar a fronteira. But Abraham had the faith and character to pursue that thing which he didn't know. Mas Abraão, ele tinha fé para ir de atrás de algo que ele nem conhecia. And I think sometimes in our life we have to have the character to go after things we don't know. Eu acredito que muitas vezes na nossa vida nós temos que ter fé para ir de atrás de coisas que a gente nem conhece. When I shared with you yesterday one of the not secrets of my heart, but one of the an intimate place of my heart. Quando ontem eu compartilhei com vocês, não é que era um segredo do meu coração, mas era uma parte íntima do meu coração. I didn't know what your response was going to be. Eu não sabia qual era a resposta que você ia ter. But I knew that God had put that in my heart, and I knew that it was going to affect some people in this room. Mas eu acredito que aquilo que Deus colocou no meu coração ia afetar algumas pessoas nessa sala. And because of that, I could attach my faith to that. E por causa disso eu pude atracar minha fé nisso. And I could share my heart because I knew that the intended result Porque eu pude compartilhar meu coração porque eu sei que o resultado daquilo was going to be greater than the risk that I took. seria maior do que o risco que eu estava tomando. The third guy that I want to talk about in Hebrews 11 Então o terceiro cara que eu quero conversar está em Hebreus. is Moses. It's the verse 11? No, in Hebrews 11, chapter 11. Então Hebreus 12. Ah não, só 11 mesmo. Is Moses in verse 24. Então no versículo 24 sobre Moisés. 26. And it says, by faith Moses, when he was grown up, Diz que Moisés, pela fé já adulto, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, choosing rather to be mistreated with the people of God preferindo ser maltratado com o povo de Deus, than to enjoy the fleeting pleasures of sin. a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. He considered the reproach of Christ greater Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, wealth than the treasures of Egypt, maior do que os tesouros do Egito, for he was looking to the reward. porque contemplava a sua recompensa. You know, sometimes with character, we don't it's kind of like an investment. Então você sabe que caráter muitas vezes é um investimento. And with an investment, you can invest money today and hope for a return tomorrow. Então você sabe que investimento, você investe dinheiro hoje e espera receber amanhã. That return might be like really small, or if you invest for a year, it's going to be really, really small. Mas você pode investir, por exemplo, você está investindo por um ano, pode ser até um investimento pequeno. But if you invest for a long term, Mas se você investir aquele pequeno durante muito tempo, they have a thing called compound interest. Compound, like multiplication. E existe um fator que é como assim a multiplicação. And even though you invest a little bit, the interest multiplies and it compounds. Mas mesmo que você investe pouco, aquele teu investimento ele multiplica e vai se compilando. Over a long period of time, and you actually get a greater return. Então, durante um grande período de tempo, você no final vai ter uma grande recompensa. Moses actually had the ability
ability to receive great treasures in his life in a moment. Então Moisés ele teve a habilidade de receber grandes tesouros na sua vida no momento. Although he was born an Israeli, he was entered into Pharaoh's house. Então mesmo que ele nasceu como israelita, ele foi introduzido à casa de Faraó. And he basically had access to all the treasures of the kingdom. E basicamente ele teve acesso a todos os tesouros do reino. But he knew that long term the reward was going to be greater than the reward he could possess in that moment. Mas ele sabia que a longo prazo a recompensa que ele ia ter era muito maior que aquilo que ele podia ter naquele momento. See, sometimes with character, the investment that you make today isn't going to give you a return today. Então você sabe que no caráter é a mesma coisa. Os investimentos que você faz hoje talvez não vão voltar para você hoje. But it's going to compound over time and it's going to give you a greater reward in the future. Mas ao longo do tempo essas coisas vão se compilar e te dar uma grande recompensa no futuro. If we look at the life of Peter and Judas, Se nós olharmos para a vida de Pedro e Judas, we see that Judas was a man that sold God out. He came against God. você sabe que Judas ele foi um cara que vendeu Jesus, ele veio contra Deus. And when he realized that he was wrong, if you remember the story, he threw the money back at the people. He threw the money back at the E se people that você paid him. lembrar da história, ele pegou aquele dinheiro, ele jogou de volta o dinheiro nas And then he pessoas. went and hung himself. Sorry? He went and killed himself. He hung E himself. depois ele se matou. But Peter, his response was completely different. Mas a resposta de Pedro foi totalmente diferente. Although he denied Christ 3 times, Mesmo que ele negou Jesus 3 vezes, he knew that humility and a repentant heart was what was going to bring him back and be restored. ele sabia que humildade e arrependimento era aquilo que o traria de volta para ser restaurado. And we see those two people that have a different ending in life. Então nós vemos essas duas pessoas que têm uma diferente atitude na vida. Judas felt remorse but allowed his guilt to destroy him. Então Judas ele sentiu remorso e permitiu que a culpa o destruísse. But Peter ended up differently. And we can see this in John 21. E a gente viu que Pedro terminou diferente. A gente pode ver isso em João 21. John 21 verse 15. João 21, versículo 15. It says, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter. Just a minute, This João is just to 21, give you some context. This is after the resurrection. Então, só para te dar um pouco de contexto, isso aqui é depois da ressurreição de Jesus. This is after Peter denied Jesus 3 times. Isso é depois que Pedro negou Jesus 3 vezes. And he actually went back to fishing. E ele voltou a pescar, a ser um pescador. Like, not only did he deny Jesus, he completely ignored the call of God on his life and went to fishing. Então ele não só negou Jesus, mas ele ignorou completamente o chamado de Deus para a vida dele e voltou a pescar. He went back to what he knew. But Então ele voltou para aquilo que ele sabia fazer. in verse 15 it says, when they had finished breakfast, Jesus said to him, Então diz aqui no versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simon, do you love me more than these? Simão, você me ama mais do que estes? He said, yes, Lord, you know that I love you. Ele disse: sim, Senhor, And tu Jesus sabes said- que eu te amo. And Jesus said to him, feed my lambs. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. See, Jesus had come back to the dead and fulfilled what he had promised to them. He said he was going to come back after 3 days. Então Jesus ele tinha voltado dos mortos, ele cumpriu aquilo que precisava fazer depois de 3 dias. And he came back after 3 days, and what he did was he basically restored his disciples back into the destiny that they had in their lives. E a primeira coisa que ele fez foi restaurar os discípulos para o destino que eles tinham na vida deles. And because of their humility, they actually received the reward that God had spoken to them. E por causa da humildade deles, eles receberam a recompensa pelo qual Deus já tinha falado para So in this eles. portion of the story, we see that Jesus is saying, hey, John, do you love me? Excuse me, Peter, do you love me? Então aqui nesse ponto da história, Jesus ele está dizendo, perguntando para Pedro: você me ama? Simon was his name before Jesus renamed him Peter. So you're not Simão era o nome de Pedro antes de Jesus mudar o nome dele. And Peter said, yes, Lord, you know that I love you. E Pedro ele disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Although I denied you 3 times, Mesmo que eu tenha negado você 3 I've vezes, repented in my heart and you know that I love you. eu arrependo no meu coração, eu sei que eu te amo. And what happened is Jesus said, okay, well, if you love me, 3 separate times he says, feed my sheep, feed my sheep, feed E my o que sheep. acontece é que 3 vezes ele fala para Pedro: ok, se você me ama, então alimente as minhas ovelhas, alimente minhas ovelhas, alimente minhas ovelhas. I find it really interesting that 3 times Peter denied Jesus and 3 times Jesus told him to feed the sheep. Eu acho interessante que 3 vezes Pedro negou Jesus e 3 vezes ele faz a mesma pergunta e fala para ele alimentar as ovelhas. For me, that's really interesting because it means that Jesus was covering his shame 3 separate times. Isso é interessante para mim porque eu vejo que Jesus aqui está cobrindo a vergonha de Pedro 3 vezes separadamente. 3 separate times, Jesus gave him an opportunity of reconciliation and an opportunity for him to humble himself. Então 3 vezes Deus deu a oportunidade para Pedro se humilhar,
e confrontar seu próprio coração. And the last result of the last time that Jesus asked him, E o resultado, na última vez que Jesus perguntou para ele, he says in verse 18, "Truly, truly, I say to you, ele fala no versículo 18. when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. But when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you Mas quando for velho, estenderá mãos e outra pessoa o vestirá and carry you where you do not want to go." e o levará para onde você não deseja ir. This he said to show what kind of death he was to glorify God in. Então isso está falando a respeito da morte pelo qual ele havia de glorificar a Deus. And after saying this to him, he said, "Follow me." E depois de dizer isso para ele, disse, me siga. So what happened was Jesus restored him because of his vulnerability, his transparency. Então a gente vê que Jesus ele restaurou ele através da vulnerabilidade e transparência. He was able to be restored back into God because of the humility of his heart. Ele foi capaz de voltar de volta a Deus por causa da humildade do seu And coração. because of that, he actually had compound interest in his life for a greater reward. E por causa disso, ele pôde compilar essas coisas no coração dele para essa maior recompensa. If this is your local church and I were you, Se essa é a sua igreja local e eu fosse você, I would pay attention to the life of Z. Pay attention to eu the life of Z. tomaria atenção sobre a vida do Zé. Because what humility does as a leader and a man with character who's willing to be humble Porque o que isso faz com o homem quando ele está capaz de ser is humilde it sows seeds with compound interest. é que ele está depositando sementes compound Compound, yeah, it multiplies. que vai multiplicar. The interest multiplies. When you sow seeds of humility, there's multiplication in your life for a greater reward. Porque quando você semeia sementes de humildade, aquilo funciona como algo que multiplica a recompensa na sua In the vida. same way that Judas didn't humble himself and he didn't ask for repentance, he wasn't restored. Então Judas ele não se humilhou, muito menos pediu por restauração na vida dele. And Peter showed great character by asking for forgiveness and repenting, and his reward was greater. E Pedro ele mostrou humildade pedindo por arrependimento e a sua recompensa foi maior. Now, as I said before, Z is a man that I feel like I can follow now after today. Então eu vejo que hoje o Zé é um cara que eu posso seguir depois do que eu vi hoje. When a leader shows that transparency and that humility, Quando um líder mostra essa transparência e essa it humildade, draws people into them because they know that that person is someone they can trust. isso atrai pessoas para ele porque você pode ver que são pessoas que você pode confiar. And I want us to think bigger than we actually think of ourselves. E I want us to think eu quero que a gente pense acima do que nós pensamos sobre nós mesmos. like I want us to think 5 years or 10 years down the road. Eu quero que você pense talvez aqui 5 ou 10 anos à frente. I want us to think of the choices that we're making today that are actually going to affect us 10 years down the road. Eu quero que você pense sobre as decisões que você toma hoje que vão afetar você talvez daqui 10 anos. Because what's going to happen is the things that you sow and the characteristics that you produce today in your life Porque o que acontece é que as sementes que você semeia hoje, as características que você produz na sua vida hoje, are going to be those strengths and those characteristics that you have 10 years from now and 20 years from vão now. ser as forças que você tem, as características que você tem talvez daqui And 10 anos. sometimes, like for me or for other young people, it's really hard for us to look forward to the future or look into the future. Muitas vezes para nós como jovens é muito difícil a gente olhar para o futuro. We don't believe that integrity is such a great characteristic that is going to do us any good down the road. A gente às vezes tem dificuldade de acreditar que integridade vai ser uma característica que realmente vai valer a pena no futuro. We don't believe vulnerability and transparency is going to do us any good 10 years down the road. A gente muitas vezes tem dificuldade de acreditar que vulnerabilidade e transparência é algo que vai nos resultar algo bom daqui 10 anos. Pastor Hugo preached a message a few weeks ago in Otacílio Costa. Pastor Hugo pregou uma mensagem algumas semanas atrás em Otacílio Costa. And he said that who you are today is because of the decisions that you made yesterday. E ele falou que aquilo que você é hoje é o resultado das decisões que você tomou ontem. And the person that you are tomorrow is because of the decisions that you make today. E a pessoa que você é amanhã é por causa das decisões que você tomou hoje. And I want to challenge you that the decisions and those things that you're choosing to do today E eu quero desafiar você que as decisões que você está tomando hoje are going to make you a great leader in the future. vai fazer você um grande líder no They're futuro. going to make you a great or better father in the future. Vai fazer de você um melhor pai no They're futuro. going to make you a good or better mother and wife in the future. Vai fazer você uma boa ou melhor esposa no futuro. Those things that you choose to persevere through and go after when it comes to character are going to make you the best you
that you can be down the road. As coisas que você decide perseguir e perseverar hoje no seu caráter são as coisas que vão fazer você ser a melhor pessoa no seu futuro. In the last few minutes that I have here, I want us to take some time to write some things down. Então, nos próximos minutos que eu tenho aqui, eu quero tomar um pouco de tempo para a gente olhar mais alguns So if you could pontos. pull out a piece of paper, pull out the note on your phone. Então, você pode anotar algumas coisas que eu vou dizer agora aqui. I want you to take about 2 or 3 minutes, Eu quero que você pegue uns 2 ou 3 minutos. and I want you to write what are the top 3 characteristics that you believe that good leaders should have. E eu quero que você escreva quais são as 3 principais características que você acha que um líder deveria ter. What are the top 3 things in a person that you would like to follow? Quais são as 3 principais características que você queria ver numa pessoa que você quer seguir? Anote isso num papel, no celular, se você não está com papel. Those 3 traits that you believe a good leader should have Então, essas 3 características que você acredita que um bom líder deve ter, are traits that you want in a leader that you would follow, right? isso são coisas que você gostaria de ver num líder que você quer seguir, certo? Correct? Certo? Bom? Good. So those are 3 traits that you need to aspire to have in the future. Então, essas são 3 coisas que você... You need to That aspire. you need to desire to have in the future. São essas 3 coisas que você precisa desejar ter na sua vida no futuro. Because as a follower of Jesus, Porque como um seguidor de Jesus, the goal in our life is to point people to Jesus. o nosso alvo é apontar pessoas para Jesus. Sometimes it looks really spiritual. Muitas vezes isso parece ser bem espiritual. It might look like you praying for somebody and them experiencing the Holy Spirit. E parece que a gente está ali orando por alguém está experimentando o Espírito Santo. But more than likely, it's going to be them observing the character of your life. Mas na verdade, na prática, as pessoas elas absorvem o caráter na sua vida. I would personally say that most people come to Jesus not because of us going to pray for them, Eu acredito que mais pessoas vêm para Jesus não porque a gente ora por elas, but because they watch your life and they're able to see something different about you. mas porque eles assistem a sua vida e eles conseguem ver algo diferente sobre você. Look, we can't always go into your job or your university. Pastors can't always go to where you're at. Sorry. Pastors and people in ministry can't always go into your school. Você veja, pessoas do ministério, pastores, eles não podem sempre ir na sua escola ou ir nos And lugares. it's not their responsibility, pastors or ministers, it's not their responsibility to go into your job. Pastores e líderes, a responsabilidade deles não é ir lá no seu trabalho. It's your responsibility to live as a person with character, so when people see you, they want what you have. É a sua responsabilidade viver com caráter de tal forma que a pessoa, quando te vê, ela quer aquilo que você tem. It's so easy to show people Jesus when they already see Jesus in you. É muito mais fácil você mostrar Jesus para as pessoas quando elas já veem Jesus em você. It actually doesn't take much effort to point to Jesus Na verdade, não é um grande esforço você apontar para Jesus. when people admire the characteristics that you carry. Quando as pessoas já conseguem admirar as características que você carrega. When they see your humility, when they see your integrity, Quando eles veem a tua humildade e a tua integridade. when they see the way that you love people and the way that you lead people. Quando eles veem a forma que você lidera pessoas e ama pessoas. And they ask that question, they come to you and they say, "What is it that you have that I don't have?" E eles vêm com essa pergunta para você: o que você tem que eu não tenho? It's really simple for you just to point them to Jesus. É muito fácil a gente só apontar para Jesus as pessoas. I want to let you know that I believe that Jesus entrusts more to people. I want you to know Eu quero que você saiba that I believe that Jesus trusts more to people que eu acredito que Deus confia mais às pessoas who actually desire to have greater character, who desire to have greater character, Ele confia mais às pessoas, aqueles que desejam ter mais caráter. and who are those that are willing to walk by faith, E também aqueles que desejam andar por fé, walk in integrity, andar na integridade, carry humility, carregar a humildade and are willing to be vulnerable and transparent. e estão dispostos a ser vulneráveis e transparentes. And I believe that God's message for you today E eu creio que a mensagem de Deus para a sua vida hoje is extremely practical. é muito prática. It's to look at those areas of your life where you want to improve your character. É você olhar para as áreas da sua vida onde você precisa melhorar o seu caráter. I've had the opportunity to observe numerous churches, numerous organizations, numerous places. Eu já tive a oportunidade de observar inúmeras organizações, igrejas, lugares. And I can tell you, it doesn't matter how gifted you are, how much
the Spirit of God moves through you. E eu quero te dizer que não importa o quantos dons você tem ou quanto o Espírito de Deus se move através de você. The most unattractive thing in a person and the most unattractive thing in a leader. A coisa mais que mais não é, it's not attractive. Unattractive, yeah. A coisa mais assim que não é atraente, que traz desgosto talvez num líder. Is a person that's in a position of authority. É uma pessoa que está numa posição de autoridade. Or a person that has great gifts. É uma pessoa que tem grandes dons. But they have no character. Mas não tem caráter. For me, that's the most unattractive thing. It's like a trash can. Isso para mim é como uma lata de lixo. Isso é muito desgostante, é muito desgosto para mim. It stinks, and no matter how good it looks on the outside, então não importa quanto se pareça bonito por fora. When you open it up, it stinks. Quando você abre, fede. So I want us to stand real quick if we can. Então eu quero que você fique de pé agora, se você pode. And I want to just say lastly too on my notes here. Eu quero falar o que está aqui por último nas minhas anotações. As I said before, God cannot entrust us with more power and authority and influence. Deus ele não pode nos confiar mais poder, autoridade e influência. Without character. Sem caráter. But also character gives us the confidence. Mas também o caráter nos dá a confiança. To trust in ourselves. Para confiar na gente mesmo. Character gives you the ability to know who you are. Caráter te dá a habilidade de você conhecer quem você é. E te dá a capacidade de você confiar e acreditar em você mesmo. E te dá a habilidade de você tomar decisões corretas quando você está em lugares escuros. Todos nós aqui nós somos chamados para ser a light on a hill. A light, like a light on a hill. Na hill? On top of a mountain. Então todos nós somos chamados para ser como uma luz em cima de uma montanha. We're all called to be a candle in dark places. Ou para a gente ser uma vela em lugares escuros. And we